Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Papo de Oficial de Justiça. Meu nome é Christian Didier e hoje nós vamos tratar de um assunto extenso, complexo, controverso e que desperta muita curiosidade e há dúvidas com respeito a esse assunto, que é penhora. Alguns colegas já haviam pedido para eu falar do assunto e hoje a gente vai começar esse assunto. Por se tratar de um assunto extenso, serão vários vídeos contados a partir deste, que esse primeiro vai ser sobre o conceito de penhora propriamente dita e a partir daí a gente vai tentar falar. Já posso adiantar que os próximos vídeos vão ser sobre os bens que guarnecem a residência, aqueles bens móveis que estão ali dentro da residência. Geladeira, fogão, televisão, cama, guarda-roupa, micro-ondas, o som. Esses bens podem ser objeto de penhora. Há exceção a essa regra. Eles são impenhoráveis, não são impenhoráveis? E a gente vai tratar disso. E aí a gente vai ver, tá bom? Depois a gente vai falar sobre, uma vez penhorado o bem, o devedor, aquele que teve esse bem penhorado, ele pode dispor, ele pode vender, ele pode doar, ele pode jogar fora esse bem? Pode? O que é que você acha? Depois a gente vai falar sobre depositário, o depositário fiel, quem é essa figura, como é que isso é conceituado. E aí a gente vai tratando, tá bom? Se você tiver uma dúvida sobre esse assunto, já manda pra gente. Se você tiver uma sugestão, se você quiser complementar alguma coisa que eu venha falar e que não tenha sido suficientemente clara, você manda também. Vamos aqui, a ideia é nós irmos nos ajudando e abrindo, trazendo, esclarecendo os diversos temas que envolvem a função do oficial de justiça e até para a própria população, para você jurisdicionado, tá bom? Vamos ao vídeo! Muito bem, vamos lá. Então, de início, a gente precisa entender o que é penhora. Penhora é o ato realizado pelo Poder Judiciário de constrição do patrimônio do executado. Ou seja, o Poder Judiciário, através do oficial de justiça, vai restringir total ou parcialmente determinado patrimônio do devedor, ou seja, daquele que é a parte passiva, o réu na ação de execução. O cara tinha uma dívida, esse credor dessa dívida foi ao Poder Judiciário numa ação de execução e o Poder Judiciário vai agir. Uma das ações do Poder Judiciário é essa constrição sobre o patrimônio desse devedor. Com que objetivo? Objetivando garantir o resultado útil dessa execução, garantir o pagamento, tá bom? O processo se encerra, a dívida foi satisfeita com o ato de penhora? Não. Veja que o ato de penhora é o ato de garantir esse processo, de garantir essa execução. Posterior ao ato de penhora, nós teremos ainda diversos atos, inclusive a própria manifestação do executado quanto a essa penhora realizada. Ele pode suscitar uma impenhorabilidade. Porque, veja, em que pese o código, a lei trazer as diversas hipóteses de impenhorabilidade, em diversos casos isso não é muito claro no exercício da atividade do oficial de justiça. Imagine o seguinte, que o imóvel, bem de família, ele é impenhorável. Mas só que a do bem de família, ela pode ser, esse gravame, esse conceito de bem de família, ele pode ser formal ou não. Quando é que ele é formal? Quando a pessoa gravou lá no cartório, no registro do imóvel, que ele é bem de família. Está lá estampado, beleza, isso é uma coisa. Mas quando isso não é, e quando aquele não é formal? Quando aquele é o único bem, o bem de moradia da pessoa. Então isso terá que ser demonstrado no ato posterior à penhora, ou seja, quando uma vez penhorado o bem imóvel, haverá a intimação desse executado para fins de manifestação e impugnação, que é o termo técnico para isso,
ou seja, a defesa do executado em relação àquilo, ele vai se manifestar dizendo, ei, ó, esse bem não pode ser penhorado, ele não pode ser objeto de penhora porque ele é um bem de família. E aí ele vai demonstrar e o juiz vai decidir pela retirada dessa penhora realizada. Mas veja, o ato do oficial de justiça será cumprido. Ele fará essa constrição. Sempre lembrando que o oficial de justiça ele não tem poder decisivo. A única liberdade que o oficial de justiça tem é quando da realização da diligência. Ou seja, em determinada diligência ele pode avaliar se ela deve ou não ser realizada em determinado contexto, a depender de questões de segurança, de uma série de variáveis. Mas ele não tem poder decisório quanto à matéria. Se o juiz mandou penhorar e ele chegou ali, o bem que ele encontrou foi um imóvel, ele vai penhorar. Se esse bem é impenhorável, isso será demonstrado em um ato posterior, em um ato seguinte. Ok? Claro? Vamos lá. Outro ponto importante nesse vídeo é a ordem de preferência da penhora. O código traz uma ordem de preferência lá no Código do Processo Civil, artigo 835, e eu vou colocar aí na tela que nós vamos acompanhar aí, tá bom? Eu vou lendo para você e você vai acompanhando essa ordem de preferência, ok? Vamos lá. O primeiro ponto, o inciso 1º do artigo 835, vai dizer que o primeiro item da ordem de preferência vai ser dinheiro. Espécie ou em depósito ou aplicação de instituição financeira. Então, o primeiro é dinheiro, é capital. O faz-me rir. Tá certo? Vamos lá. O segundo, títulos da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, com cotação em mercado. O terceiro, na ordem de preferência, títulos de valores imobiliários, com cotação em mercado. Sei lá, ações da Bolsa de Valores. Lá você é um investidor, tem ações da bolsa, isso pode ser objeto. O terceiro item, o quarto item, veículos de via terrestre, ou seja, o carro, a moto, ele está lá na quarta posição de preferência. O quinto, bens imóveis, o terreno, a casa, o galpão que você tem, tá bom? Isso está ali no quinto item. O sexto, bens móveis em geral. Então, sei lá, um motor que você tem ali, que tá, sei lá, algum objeto móvel que não esteja relacionado aos anteriores, ele pode ser objeto de penhora, tá certo? Semoventes. O que são semoventes? Os animais, tá? De repente você cria gado, você tem ali algumas cabeças de boi, você cria avestruz, sei lá, você tem uma criação tem um canil, você tem cães ali de valor alto de mercado, eles podem ser objeto de penhora, tá bom? No oitavo, nós temos aí navios e aeronaves. Aí a gente vai para barcos, navios, aviões de grande e pequeno porte, tá aí na oitava posição. Na nona posição, ações e cotas de sociedade simples e empresária. Décimo, percentual do faturamento de empresa devedora. 11º, pedras e materiais preciosos. De repente você tem guardado aí um rubi, um diamante ou uma barra de ouro. Eita, negócio extraordinário. 12º, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de alienação fiduciário em garantia. E 13º, outros direitos. Então vamos lá. Só recapitulando, isso é uma ordem de preferência. Então, não significa dizer que essa ordem é rígida. O oficial de justiça, por ocasião, já que estamos falando especificamente dele, ele vai, no intuito de fazer a constrição de patrimônio do devedor, e ele vai seguir essa ordem, tá? Ele vai ter essa ordem na cabeça, mas ele não vai necessariamente ser rígido em relação a isso. Suponha que eu chegue lá e que haja estampado já algum bem ali. Eu vou fazer a penhora sobre aquele bem, se ele for suficiente a satisfação da execução, vou aplicar essa constrição sobre aquele bem, vou entregar.
Ora, se esse bem, suponha, era um imóvel teu, mas você não quer se satisfazer desse imóvel e você tem, nessa ordem de preferência, outro bem que você possa sugerir a substituição. Suponha que, por exemplo, o bem imóvel ele está no item 5, mas você tem títulos da dívida pública e que você queira ofertar ele para substituir a penhora do imóvel. Pode sim. E aí você pode, inclusive, suscitar essa ordem de preferência. Tá joia? Pronto, esse é o recado de hoje. Ficou um pouquinho mais extenso, espero ter ajudado. E aí, vamos lá. Curte o vídeo, compartilha, comenta, manda opinião, questiona, faz tua dúvida. Estamos aqui, como eu digo, para somar. Valeu? Grande abraço, gente. Obrigado.